Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa rosa clarinho e o tema da nossa aula de hoje é Revoluções Inglesas. Você já parou para pensar que ainda nos dias atuais existem monarquias no mundo? E você já parou para pensar também qual seria a diferença entre monarquia e república? E que no caso da Inglaterra, a monarquia parlamentar ela foi importante para dar o status à burguesia no poder político. Então, esses são alguns assuntos que nós vamos tratar na aula de hoje. Vamos entender como se deu essas revoluções burguesas na Inglaterra e essas transformações que ocorreram ao longo do século XVII. Para início de conversa, vamos fazer uma distinção entre monarquia e república nesse período que se estabeleceu na Europa após a modernidade. Entendemos que a monarquia é uma forma de governo em que o monarca, tal como o rei ou imperador, exerce a função de chefe de Estado e mantém-se em tal cargo até a sua morte ou abdicação. A partir da Era Moderna, nós podemos distinguir dois tipos principais de monarquias na Europa. A absolutista, onde o poder do monarca é superior a todos os outros órgãos do governo, e a parlamentar ou constitucional, quando o poder do monarca está limitado pela Constituição e pelas decisões do parlamento. Já a república, ela vai se constituindo como forma de governo em que o Estado se constitui a atender os interesses gerais dos cidadãos. Geralmente, os governos são eleitos por tempo determinado através do voto ou sufrágio. Nesse período do século XVII, vale lembrar que tivemos também ideias filosóficas importantes e influentes como a de John Locke, que serviu de bases para se pensar o liberalismo mais tarde. John Locke viveu entre 1632 e 1704. Defendia ideias de liberdades individuais e tolerância religiosa e foi responsável pela formação do liberalismo. Para ele, o Estado seria um contrato entre o governo e os governados. E a Constituição protegeria os direitos naturais, ou seja, os direitos à vida, liberdade e propriedade. Agora, como nós entendemos um pouquinho dessa diferença entre monarquia e república e também dos dois tipos principais de monarquias que se desenvolveram na Europa a partir da Era Moderna, nós vamos entender como se sucederam os governos monárquicos na Inglaterra a partir do século XVII. No final do século XVI e início do século XVII, a Inglaterra foi governada por Elizabeth I, que mantinha um governo absolutista e, através de grandes investimentos, tornou a Inglaterra uma grande potência naval. Como vemos na imagem, essa é a rainha Elizabeth I. Em seu governo, venceu a Armada da Espanha, que era a maior força naval do mundo, na segunda metade do século XVI. E, além disso, houve concessão de empréstimos e monopólios aos burgueses. Foi um período da expansão marítima da Inglaterra. Quando Elizabeth I morreu, ela não deixou herdeiros e isso gerou uma grave crise sucessória na Inglaterra.
Dessa forma, o seu primo Jaime I, que era rei da Escócia, acabou assumindo o poder. Só que governou de forma absolutista, ou seja, ele centralizou os poderes em suas mãos, e isso desagradava muito aos ingleses, né, e ao parlamento. Jaime I defendia a teoria do poder divino dos reis, onde o rei absolutista ele tinha o seu poder através do pensamento de que esse poder tinha sido concedido por Deus. Após a sua morte, quem subiu ao trono foi Carlos I, o seu filho, que também gerou grande descontentamento por parte do parlamento, principalmente porque ele defendia a religião anglicana, queria impor essa religião, além de agir também de maneira autoritária e governar de forma absolutista. Os conflitos entre Carlos I e o parlamento se agravaram e fizeram com que, em 1628, ele fosse obrigado a assinar a Petição de Direitos, onde havia um certo limite aos seus poderes. Dessa forma, ele acabou, logo depois, dissolvendo o parlamento e governando de forma absolutista durante 11 anos. Para piorar a situação, Carlos I ainda instituiu um imposto que estava em desuso, o Ship Money, que a todas as províncias da Inglaterra. E isso gerou um grande descontentamento popular. E acabou gerando um grande conflito que foi chamado depois, né, de Revolução Puritana. Mas antes de falarmos da Revolução Puritana, vamos entender como era esse contexto social e econômico naquele momento na Inglaterra. Existiam, basicamente, dois grupos sociais muito importantes na área rural que passaram por um processo de desenvolvimento das manufaturas e desse comércio, que era a gentry, que eram pequenos comerciantes, né, e trabalhavam, né, com as manufaturas no campo, e a yeoman, que era formada por pequenos latifundiários. Esses grupos estavam ligados também, alguns deles, né, à religião puritana, que era contrária aos pressupostos, né, da Igreja Anglicana, que era a religião oficial propagada pela monarquia. No campo, a agricultura de subsistência foi dando lugar ao processo de manufaturas e à produção principalmente da lã e do algodão. E ocorreu o que foi chamado de cercamentos dos campos, onde os trabalhadores, né, foram praticamente expulsos dos campos, né, foram cercados essas grandes áreas onde se promovia a agricultura de subsistência, para fazer criação de ovelhas e incentivar esse tipo de produção de lã e algodão. Com isso, muitos trabalhadores tiveram que ir para os meios urbanos em busca de trabalhos. E isso gerou também uma liberação dessa mão de obra dos campos para as cidades. Mais tarde, esse processo de manufaturas e desenvolvimento de manufaturas, assim como também essa concessão de empréstimos e fortalecimento econômico dessa burguesia, favoreceu
Mais tarde, o que nós conhecemos como Revolução Industrial. Ao invadir o parlamento, Carlos I gerou uma grande crise que ficou conhecida como Revolução Puritana, que durou entre 1642 e 1649. De um lado, havia a chamada Câmara dos Lordes, que era formada pela alta nobreza e que a maioria eram católicos e anglicanos, e do outro lado, a Câmara dos Comuns, que era formada pela gentry e pela yeoman, que nós falamos anteriormente, ou seja, essa pequena burguesia, e a maioria era pertencente à religião puritana. O exército formou uma união chamada Exército do Novo Tipo, liderada por Oliver Cromwell, e que esse grupo era contrário à alta nobreza e ao rei e apoiava a Câmara dos Comuns. O parlamento, principalmente a Câmara dos Comuns, apoiado por esse exército do novo tipo, conseguiu vencer Carlos I. Logo, foi instaurada uma república e Carlos I foi decapitado. Aqui nessa pintura, nós temos a representação da execução de Carlos I, da Inglaterra. E nessa imagem vemos Oliver Cromwell, que era líder do Exército do Novo Tipo e assumiu o poder na República. Em sua política e administração, ele extinguiu as taxações arbitrárias e instituiu os atos de navegação, onde se estabelecia que todos os produtos que entrassem na Inglaterra deveriam ser transportados em navios ingleses, o que favoreceu os setores mercantis e a construção naval. Após a morte de Cromwell, o seu filho Richard assumiu o poder. Só que ele não tinha os mesmos poderes e acabou sofrendo um golpe quando então Carlos II, que era filho do rei decapitado, Carlos I, assume o poder e ocorre a chamada restauração monárquica na Inglaterra. Contudo, os problemas no governo de Carlos II entre o parlamento e a nobreza e o rei continuaram a existir. Mas foi um momento de expansão da ciência e do comércio na Inglaterra. Quando ele morreu, ele não deixou herdeiros. Então, Jaime II assume o poder. Só que sem muito prestígio, ele acaba sofrendo um golpe pelo seu genro, Guilherme, conhecido como Guilherme de Orange, e acaba ocorrendo a chamada Revolução Gloriosa, onde a monarquia ela passa a ser parlamentar na Inglaterra. O parlamento estabeleceu um acordo com o protestante Guilherme de Orange, chefe do governo da Holanda e esposa da filha mais velha de Jaime II, Maria Stuart. Guilherme III, ou Guilherme de Orange, era rei da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, statuder, ou seja, um cargo político da República dos Países Baixos, e príncipe de Orange e conde de Nassau. Dentre os principais atos de seu governo, nós temos o ato de tolerância, onde permitia a liberdade religiosa, e também a Declaração de Direitos, que instituía que todo o processo de julgamentos, taxações de impostos, também teriam que passar pela aprovação do parlamento. Aqui nós vemos algumas dos atos estabelecidos pela Declaração de Direitos, promulgada pelo parlamento em 1689 e assinada por Guilherme III. O poder da autoridade real de suspender e dispensar
as leis sem consentimento do parlamento é ilegal. Encaminhar petições ao rei e os processos por tais decorrentes de tais petições são ilegais. Manter o exército permanente em tempo de paz só é permitido com consentimento do parlamento. Os protestantes podem ter armas para sua defesa adequadas às suas condições e conforme permitido por lei. A eleição dos membros do parlamento deve ser gratuita e a liberdade de expressão, os debates e os procedimentos no parlamento não devem ser impugnados ou questionados em qualquer tribunal ou lugar fora do parlamento. Dessa forma, deu para vocês perceberem como o poder do rei era limitado pelo parlamento. E nós percebemos que, através dessa monarquia parlamentar, é que a burguesia passou a ter poder nesse momento na Inglaterra. E essa transformação foi fundamental para que, mais tarde, ocorresse a chamada Revolução Industrial e a burguesia assumisse o poder. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a pintura ao lado, representando a execução do rei Carlos I. Antes mesmo da chamada Revolução Gloriosa, que relação podemos estabelecer entre a morte de Carlos I e o fim do absolutismo na Inglaterra? Nossa videoaula vai ficando por aqui e não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas e acessar também o nosso material Rio Educa com o apoio do seu professor ou da sua professora. Até breve!